E aí, galera, beleza? Olha só, seria uma ironia da minha parte começar a falar de democracia sem ser democrático. Concordam? Já é uma pergunta que vale ouro aqui, porque é eleição, essa história. Concordam? Sim. Beleza. Então quero propor a vocês que a gente faça uma democracia real aqui, que a gente vote, que a gente pense junto antes de começar. E essa decisão é muito importante, porque se vocês decidirem não, esse vai ser um dos TEDs mais curtos da história. Vai durar 1 minuto. Se vocês disserem sim, eu prometo que vai ser um dos TEDs mais legais da história. Beleza? Vamos junto? Então, eu quero perguntar para vocês. Vocês topam fazer um acordo comigo para que a gente saia daqui eleitores mais conscientes? Não respondam. Topam? Então, ótimo. Agora é que eu vou votar. Olha, a eleição, ela é secreta. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Por gentileza. Fechem os olhos. Quando eu perguntar, vocês vão levantar levemente as mãos, uma delas, para quem concorda, e quem não concorda, mantém as mãos como está. Quem está de olho aberto aí já é meio... Ó, segura. Vamos lá. Senhoras e senhores, vocês aceitam sair daqui mais conscientes do que entraram? Levantem as mãos os que sim. Obrigado, gente. Esse foi meu TED. Valeu. Até a próxima. Não, mentira. Caraca, foi unanimidade. Que legal, que legal. Isso já é muito bom. É bom porque eu estou aqui não para uma palestra, mas para uma provocação. Para a gente entender que o nosso espaço como cidadão é extremamente importante na democracia. Não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar de partidos, estou aqui para falar do nosso papel na democracia. Preparados? Bora! Para falar de democracia 4.0, eu preciso começar lá no 1.0, porque senão a história fica incompleta. 1.0, eu quero levar vocês 2 milênios atrás, lá para Atenas, a polis, em que cada um daqueles cidadãos ia até a praça pública para debater. Era o estilo da democracia. E era assim, cada um dizia o que pensava, cada um dizia qual o destino que gostaria que a polis seguisse. Legal, não é? Concordam? Concordam? Concordam, galera? Sim. Beleza, legal. Agora imagina você que uma cidade com 100 mil habitantes fosse debater um a um durante, sei lá, numa praça, num estádio, né? Num estádio. E cada um tivesse 1 minuto para falar. Cada um tivesse 1 minutinho para falar sobre a sua opinião a respeito daquela cidade. Cara, se as pessoas não fossem ao banheiro, não comessem, não dormissem, nem engasgassem, a gente ia levar, sei lá, 70 dias. Passou a se tornar inviável a democracia direta. E aí, nós passamos para a democracia representativa, que é aquela que nós estamos hoje inseridos. Ou seja, nós elegemos um representante que vai até um parlamento e lá decide sobre a gente, decide sobre a nossa vida. Será que esse camarada, essa senhorita que você elegeu um dia, está alinhado com o seu propósito lá? Vota naquilo que você gostaria que ele votasse? Pois é, essa é a chave dessa discussão que eu quero fazer com vocês hoje. E aí nós passamos da 2.0 para 3.0. Olha que maravilha. Ao longo da história, nós tivemos um hiato democrático no mundo. O Brasil passou por isso. Passamos aproximadamente 29 anos de período ditatorial em que nós não podíamos escolher os nossos representantes. E naquele momento era um que tinha voz e nós não tínhamos voz. Democracia, demo é povo, kratos é poder, ou seja, o poder do povo. O período de redemocratização passa a ser muito importante por isso, porque nós resgatamos a voz para poder escolher o nosso representante, para que ele pudesse, então, escolher por nós. Então, o ano de 1989 é muito importante para o Brasil. É o momento em que nós nos redemocratizamos. A foto talvez represente algumas outras situações hoje em dia, mas na época era uma certeza de esperança, era uma certeza de futuro. E foi isso que aconteceu, não é? Ou não? Não muito, né? Legal. Mas a política passa por isso. Nem sempre
aquele representante que nós escolhemos cumpre com o combinado com a gente. Ele promete, mas nem sempre cumpre. Mas, independente disso, o que importa realmente é que o povo brasileiro voltou a reassumir a sua autonomia. Teve voz novamente, ou, como dizem, voltou a ser protagonista. Mas, Eric, isso foi só no Brasil? Não. Isso foi no mundo. E eu quero trazer o exemplo para vocês da Alemanha. Muro de Berlim, 1989. Alemanha dividida ao meio, Berlim dividida ao meio. Berlim era 2 países, o lado ocidental, o lado oriental. O lado oriental soviético, o lado ocidental capitalista, liderado pelos americanos. E aí, numa fala muito importante, Ronald Reagan, que era o presidente americano, disse o seguinte: Senhor Gorbachev, que era o primeiro-ministro soviético, derruba este muro. E ele foi lá e não fez nada. Quem derrubou? O povo alemão. O povo alemão, assim como o povo brasileiro, voltou a ser protagonista, voltou a ter voz. E aí, nós precisamos fazer uma seguinte reflexão. Esse muro caiu. Mas e o muro que divide o povo e o governo? Será que ele caiu? O muro entre governo e cidadão, me parece que ainda existe. Mas eu quero tirar a prova com vocês. E aí nós vamos para a nossa segunda rodada de votos. Estão preparados? O voto é secreto, a gente vai fechar o olho de novo. Beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1, entrou na cabine eleitoral, que significa fechar os olhos. Fechem os olhos, por gentileza. E a pergunta é a seguinte: você se lembra em quem votou para vereador? Quem lembra, por gentileza, levante a mão. Ok, pode abaixar. Vamos consultar aqui agora o DataTed. A gente, só para ter tudo pronto aí, deu certo? 82,7% não se lembram. Rápido. Ô, pessoal, uma salva de palmas para o nosso DataTEDx aqui, que sensacional. Incrível. Muito rápido. Resultado em tempo real não se vê toda vez. Legal. 82,7% é muita gente que não se lembra. É muita gente. Vamos para uma segunda tentativa? É a última, juro que vocês vão fechar os olhos, tá? Para que ninguém durma. Fechem os olhos a última vez, senhoras e senhores. Vocês se lembram em quem votaram para deputado estadual? Por gentileza, levante a mão em quem se lembra. Ok, obrigado. Consultar o DataTed. Parece o VAR aqui consultando o DataTed. Ok. Resultado deu certo? 94,3%. Senhoras e senhores, acredito que nós estejamos muito distantes dos nossos representantes. É muita gente que não lembra, mas eu tenho uma última pergunta, não precisa fechar os olhos. Vocês confiam nesses dados que foram apresentados aqui? Mas alguém fiscalizou isso? É igual a gente faz. É igualzinho a gente faz perante os nossos representantes. Nós não fiscalizamos. E aí, enquanto vocês estavam aqui nesse momento, o pessoal do DataTEDx tirou uma foto e tá ali, vocês. É um retrato fiel. Essa senhorita é uma atriz, óbvio, isso aí é um filme. E ela representa muito bem a nossa situação atual referente à democracia. Nós estamos de olhos vendados para a democracia. É tão interessante que eu vou usar esse paralelo aqui desse círculo. Isso aqui é uma roda de conversa. Estamos com os amigos. E aí, e tal, cara, democracia, sai da roda. As pessoas saem da roda e vão continuar saindo se nós continuarmos cegos para ela. E aí, eu quero começar essa reflexão com vocês do 4.0 partindo do seguinte pressuposto. 4.0, disrupção, inovação, tecnologia, automação. Eu fui buscar, no contexto do estudo do mestrado, aplicativos que teriam aplicações práticas para conectar representantes e representados, governo e cidadão, povo e Estado. Mas como a gente estava cego, ou seja, com uma deficiência visual, eu fui buscar um aplicativo que ajuda deficientes visuais. Vocês conhecem o Be My Eyes? O Be My Eyes é um aplicativo que já veio num palco como este do TEDx para se apresentar.
é um cidadão chamado Hans Wilber, que tem apenas 5% da sua visão, e ele, incomodado com essa situação de ter que pedir para as pessoas ajuda para tarefas fáceis, ele falou, cara, eu posso usar a tecnologia para isso. E aí ele criou o aplicativo Be My Eyes, que as senhoras e senhores podem baixar agora, por exemplo, e ser voluntários para pessoas que não têm a visão. Ou seja, Be My Eyes, seja meus olhos. E aí esse aplicativo é tão interessante que, para uma atividade muito simples, como por exemplo, um deficiente visual tem 3 notas na mão, uma de 50, uma de 10 e uma de 20. E ele precisa sair para comprar pão, que vai ficar em R$10. Ele chama no aplicativo, alguém atende e diz para ele. Ele fala assim, olha, eu queria uma ajuda para saber qual dessas 3 notas é a de 10. E aí você fala, ó, bote a sua mão na mesa, vá até o centro, é essa, você acabou de pegar a nota de 10, pode ir comprar o seu pão. Olha que coisa simples que uma outra pessoa que enxerga pode fazer, mas quem é deficiente visual não pode fazer. Ela não tem como saber pelo tato qual nota é a de 10. Agora, olha que interessante, como um aplicativo que hoje conta com 2 milhões de voluntários como eu sou um desses voluntários, pode ajudar mais de 150 mil cegos ou deficientes visuais, se assim preferirem, que estão cadastrados. Se o meu celular tocar agora e eu não puder atender, tem mais 1.999.000 voluntários para atender. Isso nós chamamos de coletividade digital, ou seja, a capacidade que as conexões digitais permitem que nós criemos uma conexão e criemos uma comunidade para colaborar a favor do próximo. Interessante, não é? Essa eu vou fazer de olhos abertos. Quem tem um smartphone aqui? Por gentileza, levante a mão. Vou consultar o DataTed pela última vez. 99,9%. Você não levantou a mão porque o seu é aquele Nokia de lanterninha ainda? Você não considerou que ele seja um smartphone? Legal, não se preocupe. Mas aqui a gente tem uma outra reflexão, apesar da piada. Sem graça. Nem toda a população brasileira está conectada. Nós temos hoje 209 milhões de pessoas no Brasil. E nós temos hoje 230 milhões de aparelhos celulares. Está sobrando aparelho. Mas tem muitos em poucas mãos. Hoje tem gente que não tem nem o que comer, que não tem nem o que beber, que não dorme numa casa. Ela vai se preocupar em ter um celular? Não. Mas, se a gente começar a pensar coletivamente, nós podemos nos conectar a um representante público para fazer com que mais e mais pessoas tenham o que comer, onde dormir e o que beber. Ou seja, nós somos parte dessa mudança. Ou seja, é hora, senhoras e senhores, de democratizar a democracia. Parece uma frase legal e até cacofônica, mas eu juro para vocês que é algo que nós precisamos ser parte. Se 99,9% dessa plateia tem um celular em mãos, se 99,9% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora têm um celular em mãos, elas podem ser parte dessa democratização da democracia. E então, a gente precisa entender que o papel mais importante na democracia é o do cidadão. Ou seja, o meu, o seu, o seu, o seu. E nós não podemos mais negligenciar isso. As eleições acontecem de 2 em 2 anos. E nós não podemos esperar mais 20, mais 30, como aquele ato que eu mostrei para vocês, para começarmos a nos mexer. E aí, eu entro na parte final da minha reflexão. Esse TEDx, ele é fruto de uma tese de mestrado. E para evitar que vocês lessem 120 páginas, eu vou resumir em 2 minutos o que aconteceu. Este é o mapa da gestão digital, que em colaboração com o meu orientador, nós desenvolvemos para elencar em alguns pontos aonde se encaixavam 8 aplicativos de gestão pública no Brasil. São eles, Meu Vereador, Nosso Mandato, Colab, Monitora Brasil, MGPP, Meu Deputado, Poder do Voto e Mudamos Mais. Talvez algum de vocês aqui até os conheça, até os use. E aí foram 2 anos estudando essa história
para entender a capacidade que cada um desses aplicativos tinha de conectar governo e cidadão. E aí, o mais interessante de tudo é que eu fracassei. 2 anos estudando para descobrir que ali naquele cantinho que representa o cenário ideal está vazio. Nenhum dos aplicativos estudados durante 2 anos conseguiram atingir o índice da gestão sociodigital. Nenhum. E aí, senhoras e senhores, eu poderia ter desanimado, entregue o meu trabalho, agradecido e cruzado os braços. Mas não. Eu fui procurar um dos palcos mais conhecidos do mundo, chamado TEDx, para provocar pessoas como você a pensar na possibilidade de desenvolver um aplicativo desse. Nós vamos precisar de programadores, nós vamos precisar de engenheiros, professores, desempregados. Quem mais? Arquitetos. Nós vamos precisar de pintores, nós vamos precisar de entusiastas para que isso possa acontecer. Sabe por quê, senhoras e senhores? Para que aqueles que não têm hoje a capacidade de ter um smartphone em mãos para acompanhar um representante, possa amanhã ter o que comer, onde dormir e como sobreviver. E aí, a gente vai entender aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Se nós podemos ser mais conscientes. Porque um eleitor consciente, um indivíduo consciente e um cidadão consciente mete medo em qualquer governante. Muito obrigado.